A vida virtuosa do servo de Deus Guido Schaffer. No dia 20 de maio de 2023, a Igreja Católica proclamou Guido Vidal França Schaffer como venerável, reconhecendo suas virtudes heróicas. Guido, também conhecido como Anjo Surfista, nasceu em 22 de maio de 1974, em Volta Redonda, e era um médico, surfista e seminarista carioca. Sua história de vida é marcada pelo cuidado dedicado a pacientes com AIDS, além do serviço médico e trabalho de evangelização, oferecidos a pobres e marginalizados nas favelas do Rio de Janeiro. Guido costumava dizer que Jesus foi o primeiro surfista, já que caminhou sobre as águas. Crescendo em Copacabana, ele teve contato com o mar, a mata e a montanha, desde cedo, e praticava surf, ciclismo e futebol. Essas atividades se tornaram importantes em sua vida, e Guido passou a enxergar o surf como um lugar de oração, onde a prática esportiva se transformava em uma forma de viver a fé. Filho de pais católicos fervorosos, ele cresceu em um ambiente onde a prática dominical e a oração eram parte fundamental da vida familiar, além de serem exemplos de cristãos também na vida profissional. Durante os períodos de férias, Guido costumava assistir à missa matinal e passava a manhã adorando Jesus Eucarístico. Antes de retornar à casa dos pais certa vez, em um dia de forte chuva, quando já estava na hora de Guido voltar para casa, seus pais repararam que ele havia esquecido o guarda-chuva. Decidiram ir buscá-lo de carro. Em meio à tempestade que caía, eles viam Guido que estava no caminho. Quando o jovem entrou no carro, seus pais ficaram surpresos ao perceber que ele estava completamente seco. Guido então falou que a chuva caía na sua frente e atrás dele, mas não o atingia. Após concluir a faculdade de medicina, o padre orientador de Guido, o padre Jorjão, o convidou para formar um grupo de oração na paróquia. Embora relutante, pois precisava estudar para a difícil prova de residência, Guido nunca tomava uma decisão sem antes orar e buscar orientação divina. Naquele dia, durante a oração, Deus lhe confirmou que deveria montar o grupo e que ele cuidaria de sua carreira médica. Assim, Guido fundou o grupo Fogo do Espírito Santo, em obediência à vontade de Deus, e foi aprovado em 3 provas para residência, conforme prometido por Deus. Ao ter a oportunidade de escolher entre 3 hospitais, Guido mais uma vez colocou-se em oração e ouviu a voz de Deus orientando a escolher a Santa Casa de Misericórdia e cuidar dos pobres. O professor Milton, um médico de lá, afirmava que Guido era um dos melhores alunos que já havia passado pela faculdade. Ele tinha uma habilidade notável de diagnosticar doenças, apenas ouvindo os sintomas dos pacientes, muitas vezes dispensando a necessidade de exames. Em uma ocasião, um de seus pacientes estava gravemente enfermo e não apresentava sinais de recuperação. Ele cheirava a carne queimada, devido a essas feridas expostas. Os médicos tinham dificuldade em entrar em seu quarto, pois o odor que ele exalava era bastante fétido. Mas Guido não se importou com isso. Estava desejoso de ajudá-lo. Sugeriu ao homem que ele precisava se confessar, pois grande parte de suas doenças eram de natureza espiritual. O homem ficou irritado e se recusou a falar com o sacerdote, alegando que não tinha pecados. Com paciência e ternura, Guido olhou para ele e compartilhou que sempre se confessava e que a recusa do homem era infundada. Ele então começou a contar seus próprios pecados ali mesmo, deixando o homem admirado e surpreso. O paciente reconsiderou sua decisão e pediu para chamar um padre para que pudesse se confessar.
Pouco tempo depois, o homem se recuperou e recebeu alta. Também converteu uma outra paciente que estava há muito tempo entrevada em cima da cama. Ela contou ao Guido que era do candomblé, e ele perguntou se ela aceitaria ir até a capelinha do hospital para rezar com ele. Ela aceitou. Então a conduziu até lá em uma cadeira de rodas e fez uma forte oração de renúncia à sua antiga crença, que ela concordou em acompanhar, repetindo tudo o que ele dizia. Quando a oração terminou, o corpo da mulher também voltou à antiga condição saudável, instantaneamente. E ela voltou andando com as próprias pernas ao quarto, tendo alta um tempo depois. Nas reuniões que lá conduzia aos domingos, após a missa, depois de ter tido que abandonar a liderança do antigo grupo do Fogo do Espírito Santo, um dos pacientes que estava participando era um policial que tinha ficado paraplégico após ter sido atingido por um tiro enquanto exercia o seu ofício. Seu quadro era irreversível, mas durante a reunião, Guido ouviu muito forte Deus falando em seu coração, de que deveria rezar especificamente por esse policial, pois iria curá-lo. Guido ficou assustado com esse apelo e ignorou, pensando que poderia ser uma sugestão de sua própria mente. Mas Deus lhe fez o mesmo apelo pela segunda vez. Só que a insegurança dominava o coração dele, que não sabia como faria para executar esse pedido. Quando Deus lhe pediu pela terceira vez que falasse com o policial, foi de uma forma tão forte que não conseguiu mais resistir à graça. E convidou o policial para ficar no centro deles, pois Deus lhe pediu que intercedessem pelo seu caso. O homem aceitou, e todos começaram a rezar por sua condição. Para espanto geral, ele se levantou da cadeira de rodas e andou pela sala, deixando-os maravilhados com esse grande milagre. 15 dias depois, esse homem retornou à Santa Casa com sua esposa e filhos, para agradecer novamente em nome de todos os seus. Mas Guido não o reconheceu com facilidade, tamanha regeneração que ele havia sofrido, principalmente em seu interior, transfigurando em seu exterior. Também não eram raras as vezes em que ocorriam manifestações demoníacas ao redor dele, mas seus amigos não comentavam muito essas ocasiões, para não dar audiência para o mal. Em um trágico acidente em 2009, enquanto surfava na Praia do Recreio, Guido foi atingido na cabeça por sua própria prancha e acabou se afogando, encontrando seu descanso eterno. Sua mãe relata que Guido expressava o desejo de morrer no mar, se Jesus lhe permitisse fazer essa escolha. Por possuir uma comunhão profunda com Deus, tinha uma espiritualidade muito desenvolvida. Participava da missa diariamente e comungava. Fazia adoração frequente, e por onde passava, Guido deixava um rastro da palavra, vivida, pregada e escrita. Aqui estão alguns de seus conselhos espirituais. O amor é o cumprimento perfeito da lei. O amor é viver intensamente esta vida com os olhos fixos em Jesus. O amor é buscar a Deus em todos os momentos da nossa existência. O amor é pensar em Deus, sonhar com Deus, falar de Deus. Desejar a morte para estar face a face com o Senhor. Quem ama se entrega, se consome e em tudo busca a vontade do amado. Não há amor maior do que dar a vida pela salvação das almas. Todas as nossas ações devem visar o amor de Deus. Trecho de uma carta aos jovens do seu grupo de oração. Desejo que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite nos vossos corações. Quem guarda a palavra de Deus é plenamente realizado no amor.
O amor à palavra nos torna morada da Santíssima Trindade. Por meio dela, o Senhor nos torna perfeitos e capacitados para toda sorte de boas obras. A palavra do Senhor purifica nossos corações e nos preserva do pecado. Quando ela permanece em nós, nos fortalece e nos faz vencer o inimigo. Portanto, busquem a palavra com avidez, isto é, como quem tem uma grande sede e fome, pois quem se alimenta da palavra experimenta a doçura do céu. Por meio desta alegria do coração que é a vida do homem, um tesouro inesgotável de santidade, é que vocês atrairão muitos jovens para o caminho de Cristo. Que a graça de Deus vos confirme neste caminho de santidade, e que o desejo ardente pela palavra do Senhor vos leve a transbordar de amor uns pelos outros. Algumas outras de suas meditações. 3 pontos importantes na oração para alcançar as graças de Deus: confiança, humildade e perseverança. A verdadeira liberdade é aquela que se funda no amor e elege o bem. Uma má escolha vicia a vontade e escraviza o homem. O perdão é o maior ato de amor. Só é possível perdoar se o nosso coração estiver cheio do amor de Deus, de sua ternura, bondade, misericórdia e compaixão. Feliz o homem que perdoa sempre, pois seu coração estará livre para a graça de Deus. Quem ama sai de si para o outro, busca o bem do próximo e não exige nada em troca. Na humildade e mansidão, tudo se alcança de Deus. Diálogos com o Senhor. Perguntei ao Senhor: o que é a sarça ardente? Ele respondeu: é a chama viva do Espírito Santo, que não se consome, porém transforma e consome quem o recebe. Quanto mais te aproximares da chama viva do meu Espírito, mais ouvirás a minha voz te chamar. 9 de junho de 2003. O fruto da docilidade é fundamental para viver a liberdade. As dúvidas, questionamentos e resistências impedem a minha ação na alma. Seja sempre dócil ao Espírito Santo. Durante a oração da noite, o Senhor me disse: a santidade é abrir com generosidade a porta do coração. Quero viver uma íntima união de amor contigo. Fique atento à minha voz e provarás excelentes manjares. Ser santo é estar calçado com as sandálias de prontidão para caminhar comigo e anunciar o Evangelho da paz. 26 de março de 2003. Ser santo é viver a liberdade, é obedecer à minha voz. Todas as graças para viver a liberdade eu as providencio na Santa Missa, que é a montanha do meu sacrifício. 24 de junho de 2003. Ó Senhor, eis-me aqui para corresponder ao vosso plano de amor. Quero ser vosso humilde servo, para fazer vossa vontade. 12 de junho de 2003. Meditações sobre a palavra. O cristão possui 3 alimentos: a palavra, a Eucaristia e fazer a vontade do Pai. O Senhor nos segura com laços de amor. É através desse amor que devemos nos unir a Ele. Esse amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Conselho sobre o que devemos fazer. O que mais devemos pedir a Deus é o Espírito Santo. Busques não reter nada contigo, para que não fiques apegado a nada. Devemos nos empenhar em transmitir a pureza da nossa fé, refutando os erros, para que as pessoas esclarecidas pela verdade gozem a paz que vem do Senhor. Deves lutar contra o pecado da seguinte maneira:
Não deis ouvido à tentação. Foge da ocasião de pecado. Confessa-te frequentemente. Ora sem cessar. Jejua. Recebe a Eucaristia. Medita sempre na palavra de Deus. O discípulo deve escolher sempre o caminho da humildade, pois por ela sempre encontrará o Senhor, que é manso e humilde de coração. Quem se humilha diante do Senhor será exaltado.